aqui novamente com Temperos de Cinema, nesse novo formato delicioso, onde a gente bate um papo bem gostoso aqui, cheio de temperos, temperos de arte, tempero de crítica e tempero mesmo da Sandra, que está aqui hoje com a gente. Né? E esse mês de abril, nós vamos fazer uma série sobre o cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro, ele está num momento muito bom, né? Ele tem levado grande público ao cinema, não só pelo Ainda Estou Aqui, mas também por outros filmes. Então, ele tem levado muito público ao cinema. Parece que aquele preconceito que existe ainda sobre o cinema brasileiro está diminuindo. Então, a gente está num momento muito bom. Então, nós vamos falar esse mês aqui sobre o cinema brasileiro. Vamos pegar alguns filmes mais antigos, mas vai ser muito interessante. Hoje, nós vamos começar pelo filme Bye Bye Brasil. Esse é um filme de 1979. Ele é do Cacá Diegues, que nos deixou agora esse ano. E é um filme, assim, para mim, ele é um marco, né? Ele faz ele conta uma história de uma caravana que vai pelo Brasil inteiro, leva arte, mas nesse tempero todo, ele traz muita identidade do Brasil, ele mostra muita coisa do público, ele tem também um viés político e tem uma trilha sonora maravilhosa. Então, aqui hoje comigo está a Sandra Romancini, que Olá, pessoal. Já é veterana do Temperos, começou junto comigo, que vai dar o tempero brasileiro para essa série. Com certeza. Olha, não foi difícil, viu? Porque são tantas opções, né, que a gente tem para temperar esse filme, ainda mais pelo fato de ser meio uma crítica americanizada, né? Holiday, a caravana, né? Então, eu brinquei muito com isso. Opa, vamos ver o que ela trouxe. O Rafael, que também é veterano, né? O Rafael é crítico de cinema, é jornalista. A Sandra dispensa a apresentação, que todo mundo sabe que ela é chefe de cozinha, né? O Rafael é jornalista, crítico de cinema, e que traz esse olhar cinéfilo, né? Assim, crítico para o filme. Rafael, obrigada de estar aqui novamente. Fátima, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Foi muito bom a gente fez uma maratona Oscar, né, no nosso último ciclo aí, e poder retornar agora a falar de cinema brasileiro, acho que tem muito pra gente falar, e o prazer é meu estar aqui com essas feras aqui. E hoje a gente está recebendo aqui o João de Luca, que está vindo pela primeira vez. O João é músico, é radialista, também adora cinema, e é um prazer receber você aqui, João. Fátima, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho que você faz em Jundiaí em relação à curadoria dos filmes, já de longa data, porque é um trabalho que é completamente muito importante e faz todo um diferencial para o cinema na cidade. Sandra, que eu olho, é uma amiga de longa data e eu olho para a Sandra e sinto cheiros. Aromas de comida maravilhosos, pratos. E Rafael é um amigo querido também, grande figura da cultura aqui de Jundiaí. Um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Então, você que está acompanhando, está vendo que o programa hoje vai render, né? Vai. Rafael, fala um pouco para nós aí desse momento do cinema brasileiro, antes da gente entrar no filme. Do atual momento. Do atual momento. Eu acho que em termos de... Eu não vou dizer de número, tá? Porque eu não tenho os números aqui para corroborar isso, mas eu acho que em termos de empolgação, em termos de sentimento das pessoas, eu acho que a gente não tem um momento tão bom desde 2002, 2003, que foi aquele grande momento de Cidade de Deus, Carandiru, que levou muita gente para o cinema, que o cinema brasileiro conseguiu ter ali 25%, conseguiu fazer 25% de todo o público daquele ano, que é muito raro, né? Anos muito bons, o cinema brasileiro chega perto de 20%, 15% da bilheteria total de um ano. Né? Aquele ano foi um ano fora da curva, por causa desses dois filmes principalmente, mas por causa de outros também, que levaram muita gente ao cinema. E depois veio aquela indicação ao Oscar do Cidade de Deus também, que deu um boom muito forte também. E agora, com esse prêmio e com Ainda Estou Aqui indo muito bem, com outros filmes populares também indo muito bem, o filme do Chico Bento foi muito bem, o Vitória é um filme que está indo bem, pelo que eu tenho acompanhado, as pessoas têm gostado, têm ido ao cinema ver. Eu acho que o brasileiro ele voltou a ter um orgulho muito grande do seu cinema, um clima até de Copa do Mundo, parece que foi, sabe?
esse Oscar trouxe. Movimentou, né? Movimentou, né? Você vê as pessoas comentando, até pessoas que não eram muito ligadas a cinema, quiseram ver, né? Quiseram ir ao cinema assistir. Poxa, um filme que estreou em novembro, tá 4, 5 meses em cartaz. Exatamente. É um milagre. E você sabe uma né? coisa que eu percebi muito também a primeira vez que eu fui assistir, porque eu já fui assistir 2 vezes, né? Uma das coisas que me deixou mais encantada é o estilo do público que está aí no cinema. Porque ele popularizou o filme, né, brasileiro. Boa porque colocação, todo mundo, essa coisa de não gosta de filme brasileiro, não gosta de filme brasileiro, e você via crianças indo no cinema, né? Você vê pessoas de toda a classe social, porque eu não sei se vocês pensam dessa forma, mas antigamente cinema era uma coisa assim, né? Não era todo mundo que ia, não era todo mundo que gostava, não chegava ao público, né, mais... Né, não vamos falar por classe, mas um popular, né, popular, vamos dizer assim. Então eu fiquei encantada, gente, encantada mesmo. O fenômeno desse filme, do Ainda Estou Aqui, é interessante porque ele é diferente do modelo que o mercado trabalha. Porque se você vê, por exemplo, quando um blockbuster norte-americano estreia, qual que é o modelo? Eles enchem sala nas primeiras semanas. Você vai ter a primeira semana, segunda, terceira, talvez uma quarta, assim, muito dificilmente. Ou seja, você tem que fazer todo o lucro nas duas, principalmente na primeira. Nas 2 primeiras. O Ainda Estou Aqui foi totalmente diferente. Ele foi mantendo, ele não foi isso e caiu, ele foi isso aqui. Ou seja, foi boca a boca. Foi pessoas boca a falando, boca. viu, olha, esse filme é legal. Então, assim, foi construindo um público devagar, e foi se mantendo, Isso eu acho muito legal. Eu penso que a estética definida já há alguns anos para o cinema brasileiro é uma estética que até pela questão do seu meio, vamos dizer assim, do orçamento que tem, de como isso é no Brasil, ela teve que ir achando os seus caminhos, da comédia, assuntos mais ligados ao Brasil, que a gente vê muito a questão do Nordeste, Norte e Nordeste sendo mostrado, que é a cultura nossa. E eu penso que a gente, por natureza, principalmente aqui mais para o Sul, a gente tem essa tendência do modelo americano. Né? Então, foi da gente aprender o cinema, conhecer o cinema. Até a linguagem mesmo. É como comida japonesa quando ninguém nunca comeu. Você precisa comer umas 2, 3 vezes até você acostumar e depois você fica apaixonado. Eu penso que esses momentos onde você tem alguém que valide, mesmo sendo de fora, dizendo, olha, o Oscar é o prêmio tal, é muito bom porque as pessoas vão entendendo que é uma estética que elas não estão acostumadas, mas que é muito boa também. Você sabe uma coisa, João, que eu percebo, assim, o filme Bye Bye Brasil, ele marcou uma época, né? Ele foi, na época, porque teve ali 3 anos antes o Chica da Silva, que já marcou uma época, né? E o cinema brasileiro, ele sempre retratou muito a nossa realidade, né? Nossa realidade de ser um brasileiro, de morar num país, né, considerado inferior, né? E levar e trazer esse cinema, levar essas histórias para as pessoas, foi um pouco chocante, ainda mais que tinha acabado de sair a ditadura naquela época, né? Então, foi uma crítica tão, tão legal que eu falo, sabe? Que levou muita gente à reflexão sobre o cinema brasileiro. E o Cacá Diegues, ele fez isso maestriamente, né? Aqui. Foi, E assim, a forma com que ele usou, né? Porque ele é lúdico o filme, né? Ele é lúdico, ele tem música, ele tem arte, né? Tem momentos extremamente cômicos, né? Cômicos, ele é muito, ele se permite ser engraçado, né? Vamos lembrar que nessa época, pouco antes do Bye Bye, você teve um fenômeno que foi o Dona Flor, Seus Dois Maridos. Isso, verdade. Né? E que levou milhões de pessoas ao cinema. Que até hoje, acho que é o segundo, só perdeu pro Tropa de Elite 2, que passou ele, né? Mas até hoje é um dos filmes mais vistos da história. É a maior bilheteria. E o produtor é o mesmo, é o Luiz Carlos Barreto, que produziu Dona Flor, e o filho dele, o Bruno, dirigiu. E esse filme aqui, o Barreto produz e o Cacá dirige. Né? Então, assim, é de uma produtora de pessoas que já tinha uma história com o cinema brasileiro, que até hoje tem uma grande produtora de cinema brasileiro, né? E eu acho que ele é um filme que toca num ponto político muito interessante, porque são pessoas fugindo do próprio Brasil. Exatamente. Fugindo, eles estão fugindo, porque assim, eles não aguentam os centros urbanos, eles não aguentam, eles não suportam
aquilo que o Brasil se tornou no final dos anos 70. Aquela coisa já querendo ser um Brasil meio globalizado, com televisão na casa de todo sabia mundo. para onde ia ir, né? Para onde o Brasil ia, exatamente. Né? O que ia acontecer. Mas né? ao mesmo tempo era assim, você não tinha saneamento básico bem distribuído, só que você tinha televisão na casa de todo mundo. Era um pseudo-desenvolvimento estranho. Diferente de outros países, a gente sai praticamente do rural para o urbano sem ter uma transição. Sem ter uma transição. Quando ele fala pós-modernismo, aqui não teve, porque já foi abrupto, já foi uma coisa, um corte muito abrupto. Então isso tem um efeito enorme. E também é interessante quando essa crítica do Vai Vai Brasil, por exemplo, quando eles chegam, a trupe chega na cidade, você tem o pífano, que é um instrumento, né, aquela flauta do Nordeste, o acordeon, que é o Fábio Júnior que faz, o personagem dele, e a trupe, e aquilo tá ali no filme como se fosse um pano de fundo, como se fosse algo meio... Esse aqui é o que a gente meio desconsidera, não valoriza, que é o que é nosso, o que a gente deveria valorizar. E vem uma trupe querendo trazer a rumba, o que é do exterior, que é o que a gente sempre valoriza mais em termos de massa, é o que a gente acha que é melhor. E para fazer a ponte, eu acho assim, santo de casa faz milagre, é um pouco isso. A gente precisa sempre que algo de fora valide, dizer assim, ó, aquele diretor é bom, aquele ator é bom, ele está aí na sua cidade, mas ninguém olha para ele. Se você tem que ser validado por uma outra instância para você poder ter o aval do público como um todo. É verdade. Esse filme tem uma cena que eu acho que é a mais triste do filme, talvez para mim, pelo menos que me mexe, que é a cena que eles chegam na cidade e encontram o personagem do Joffre Soares, que é o cara que tem o cineminha ambulante, né? Sim, E que o personagem do Zé Wilker, que é o cigano, o Lord Cigano, ele começa a conversar com o personagem do Joffre e ele mostra o projetor de cinema, né? E eu acho muito triste, porque é um tipo de arte, o Kaká ele não vai mostrar que não é só o teatro mambembe ambulante que tá morrendo, ou que tá tentando... Só tem um cinema ambulante que também tá morrendo, né? Que passava de cidade em cidade, que promovia ali um encontro social entre as pessoas para assistir. E é muito significativo que é um filme brasileiro que ele tá mostrando lá, o Ébrio, né? Da Gilda. E, poxa, poderia ser um filme americano, né? Mas não, ele tá mostrando um filme nacional, né? E ele nem tá mais cobrando para as crianças entrarem para assistir, né? Então, assim, você vê que é o fim, ele tá marcando o fim de uma era, né? De um outro Brasil que tá surgindo, e aqueles artistas estão tentando sobreviver ali àquele período de mudança, assim. Eu acho um filme, ele tem momentos muito engraçados, mas ele tem um fundo muito triste. Ele tem, eu achei. Com certeza, com certeza. Porque ele mostra, ele tenta meio que mostrar isso que você falou, como a cultura tá sendo massacrada. Exatamente. Fala dos índios, aquela dos índios, jogam uma verdade. bomba e tal. Meu, aquilo que é um pouco essa crítica, né? De ao invés da gente se descobrir como país, como cultura, um país enorme como a gente fica sempre, parece que batendo na gente mesmo. Né? É verdade. Eu acho que é muito social, afetiva, né? Que mexe muito com as pessoas, mas como tem aquela coisa das cenas engraçadas, tudo, às vezes foge um pouco, né? Não deixa transparecer totalmente o plano de fundo, como você disse, né? Eu acho que é muito complicado. O Brasil, eu vejo assim, até falando de cidades como a nossa, né? A gente vê muito essa coisa que eu sempre falo do parnasianismo, né? Que as pessoas queriam ser da França, franceses, usavam fraque e cartola no meio do Rio de Janeiro. Então, essa coisa de você não achar a sua cultura e estar sempre importando. O que eu acho que não é desvalorizar ou não apreciar as outras culturas, longe disso, né, que a gente estava conversando. Mas eu penso que a gente também tem que entender que o que é nosso também tem... Mas, João, você sabe uma coisa que eu tenho muita alegria? Eu fico muito feliz. É que isso tem mudado muito. Eu acho que o jovem, hoje em dia, ele tá, né, as pessoas mais jovens, porque a gente, é óbvio, nós estamos mudando a geração, né? A nossa geração já está passando também. A gente começou e agora nossos filhos, nossos netos estão dando continuidade a isso, né? Mas eu vejo muito isso, que isso tem mudado muito, muito. É o que eu estou te falando, quando eu fui no cinema assistir, né, o filme agora da Fernanda Montenegro, eu fiquei apaixonada pelo público, né, pelas pessoas prestando atenção, por aquela comoção. E eu falo que o cinema tem muito isso, né, de transformar as pessoas. E que as pessoas se transformem por causa do cinema, sim. Né? Então, eu tô assim...
muito feliz, né? Vamos dizer, com essa nova geração que está chegando aí, mudando toda a história. E também mudando o nosso conceito de ser. Nós estamos sendo mais brasileiros, um pouco mais patriotas, vamos dizer assim, né? Coisa que a gente não era, que é isso que você está falando. Nós fomos tão influenciados por outras culturas, né? O Brasil acho que sempre teve uma crise de identidade, né, o que está falando, né? Porque aquela coisa... O que é ser brasileiro? Parece que era uma coisa meio perdida, assim, né? Então, pegava o modelo da Itália, o modelo da França, depende de onde foi colonizado. No Pernambuco, por exemplo, foi colonizado, teve muito uma influência holandesa muito grande, né? Então, é uma coisa assim... Eu ouvi outro dia, amigos, assim, gente próxima, pais e amiguinhos do João na escola, né? A criança... Pra que índio? O que vai valorizar índio? Quem que tá fazendo política para índio? O que índio acrescenta na sociedade? Ouvir esse tipo de coisa. Nossa, agora. É assustador, né? Assustador. É assustador. Eu não vou para assistir cinema brasileiro. Eu vi isso recentemente. Embora tenha a mudança, e ainda bem que vai ter, eu acredito. Eu estou sendo um pouco. Não estou querendo ser pessimista, mas digo assim. A gente vê essas pessoas discursando isso nesse momento. É assustador. Sabe o que eu acho triste? Uma boa parte das pessoas que criticam o cinema brasileiro só viram Tropa de Elite. É, não falando verdade. mal de Tropa de Elite. Tropa de Elite é legal, mas assim, só tem. É a única referência estética que a pessoa ou então tem. vai ver aquelas comédias Ou as que comédias que é a TV da do telona. Rassum. Eu não critico, Nada eu acho que contra. é um gênero. Mas você tem uma visão estética de uma teledramaturgia que nos foi colocada. E aí a pessoa, muitas vezes, eu acho que assim, é falta de oportunidade de ver, talvez, algo que diferencie, que foge um pouco dessa estética Rede Globo. O interesse de ver. A Fernanda Torres foi independente de qualquer coisa, assim, nem estou falando do filme, mas ela, como uma atriz, e ela se colocou de uma forma no exterior, de uma forma que a gente tem que sentir muito orgulho ela soube se posicionou. de como ela se posicionou. Ela não teve nada para se falar dela que você pudesse, né, tudo ela fez de uma forma super com hombridade, vamos dizer assim, né, consciente. Então acho que isso é motivo para a gente entender esses diretores, atores, músicos. A gente tem tanta gente de alto nível, né, que pode se comparar a qualquer grande né, de qualquer outros lugares que fizeram grandes Voltando nomes, ao Bye Bye Brasil. Voltando ao Bye Bye Brasil. E a trilha sonora, João? Você que é músico. Só antes do João comentar, só queria fazer um rápido comentário. Revendo o filme, eu tive a impressão que o Fábio Júnior não estava tocando aquele acordeão lá. Os dedinhos dele estavam meio perdidos. Eu falei, opa, tem uma mixagem ali, alguma coisinha. Ah, mas com certeza. Eu acho que ali o instrumento não era ele, não era pra ele. Né? Close dele, mas ele não toca. Porque é muito difícil. Eu imagino. Ele não toca. Ele deve tocar um pouco de violão, eu acho. Eu não sei direito, mas ali ele não estava tocando. Até eu vi que fechou bem o plano, deu um close, né? Mas então, a gente estava comentando, o Rafa até falou sobre eu falei, né, a música Vai Vai Brasil, que leva também o filme, leva o nome, é feita pelo Chico e pelo Chico Buarque e o Roberto Menescal, que provavelmente eu não me lembro de outra parceria deles, não sei se tem mais alguma. O Roberto Menescal é da Bossa Nova e tal, mas acho que não teve nada com o Chico a não ser essa música. E o Rafa falou que ele também assina como produção musical no filme, né? Então, claro, você vê como essas pessoas vão se entrelaçando, né? A gente vai falar depois do Central do Brasil, que tem o Jacques Morelenbaum também na trilha, que é um grande músico, né, do quarteto do Jobim, tem toda uma história e tal. Então, essa música, o Roberto Menescal conta, Vai Vai Brasil, são arpejos de uma formação clássica da bossa nova, né, dos acordes. Você vai arpejando. E ele foi fazendo. Até o ritmo da música te leva, parece que por um caminho assim, né, do filme. Dá uma idade de dinamismo desse movimento, né? Porque tinha a Transamazônica, eles estavam falando muito disso também. E esse movimento deles da trupe, né, que tá ali circulando. E os temperos, Sandra? Que tem tempero? Olha, você sabe que tem muito tempero, gente. Eu falo assim que muita gente, né? Eu já escutei muito isso, que a gastronomia nordestina era muito pobre, né? Entendeu? E eu sou tão contra isso, porque os melhores profissionais que eu trabalho na cozinha que são mais bem temperados são os nordestinos. Então eu vejo muito isso, que dentro dessa passagem deles, né? Eu fiquei assim,
como eu falei para vocês, eu fiquei tão na dúvida do que trazer. Só que como você fez uma sugestão, Sandra, o que você levaria para uma viagem, né? Porque eles estão passando de viagem em viagem, ficam muito tempo na estrada, né? O que se conserva dentro de muito tempo dentro de uma estrada, né? Num trailer que não era próprio para eles viajarem, né? Então, eu pensei, sabe, numa coisa que me lembra muito viagem. Quem não leva um biscoito, né? Que se conserva ali dentro por muito tempo, né? Dentro das latas, né? Vocês lembram das latas das avós que guardavam os biscoitos? Eu me lembrei muito disso. E o tareco, que é um dos biscoitos mais conhecidos, né? Do Nordeste inteiro, né? Que é um biscoito que ele pode ser tanto doce quanto salgado. E ele é feito, você pode fazer, né, bastante quantidade e armazenar esse biscoito. Olha. Então, gente, a receita é muito fácil de fazer. Eu amo de paixão, porque uma das coisas que eu vou contar um segredo para vocês, a minha sogra é paraibana. E uma das coisas que ela sempre trazia para nós, né, para os filhos, para as noras, para os netos, quando ia para o Nordeste, era os biscoitos nordestinos. Então, trazia justamente por causa disso. Era o fiós, né? Que era um doce tipo uma rapadura, que era bem fininha. E o biscoito, que era o tareco. Tareco. Lembrando você que agora, nesse nosso formato, a Sandra não vai passar a receita aqui, mas a receita vai ficar lá no blog do Temperos, vai ficar no YouTube, até no Instagram a gente coloca. Aí você pode copiar tudo, seguir tudo. E a Sandra vai deixar a rede social dela. Se tiver alguma dúvida, você chama ela lá e fala, meu tareco não deu certo. Eu vou até fazer essa receita novamente, porque, olha, já faz um tempo que eu não faço, viu? Menina, mas aquilo é um sucesso. Criança adora, viu? Não, vou fazer. Vou tentar, depois eu te ligo. Não, é muito fácil, gente. Ele pode ser salgado e doce. Pode né? ser tanto salgado quanto doce. Olha, Legal, que Sandra. Não, é uma ideia interessante, porque realmente eu falei, olha, vamos pensar num tempero que acompanha o filme todo, né? Ele Não vai é? até Brasília, dá para chegar até em Brasília. Com certeza, Aquele né? final em Brasília. É muito legal. E dura semanas e meses, né? Então eu pensei em alguma coisa assim, porque tudo que você for fazer para você levar numa viagem é perecível muitas vezes, né? Frutas são perecíveis, essas coisas são perecíveis. E é uma coisa muito barata, né? O custo para você fazer um biscoito é muito pequeno, muito baixo, né? Então já pensei em tudo aí, porque artista nunca tem grana, né? Naquela época, principalmente, né? Uma coisa que é barata, que dura, né? Dá pra você... Então tá resolvido. Morre pobre, mas morre feliz. Bem exatamente. isso, realizado. Perfeito, né? Bom, gente, nosso papo tá delicioso, mas tudo tem um fim, que né? pena. Então, lembrando você que para seguir nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify, que você pode acompanhar os programas passados. Inclusive, tem a última série sobre o Oscar, que foi muito boa. E esse mês todo a gente vai falar aqui sobre o cinema brasileiro. Sandra, muito obrigada Eu que por estar aqui agradeço comigo mais uma novamente. vez, adorei a companhia. Passa a sua rede social aí para o pessoal procurar você se tiver dúvida. Gente, olha, então é @Sandra_Romancini, com SINI, tá? O Face também, Sandra Romancini. Vocês podem... E lá no meu Face já tem, né? No meu Instagram já tem todas as redes sociais, sites, e você pode entrar em... Tem até meu telefone pessoal lá. Tá com dúvida, é só ligar. Adorei. Obrigada, Sandra. Rafael, você é o meu parceiro aqui do Tamo Temperos, né? Então, muito obrigada mais uma agradeço. vez. Eu não vou deixar você escapar esse ano. E... Eu tenho compromisso pro ano inteiro já. E passa a sua rede social aí. Para me achar nas redes é Rafael Amaral, você vai me encontrar, mas o meu site, onde você vai poder ler um pouquinho do que eu faço, é o palavrasdecinema.substack. Estou mudando a plataforma agora, estou indo para o substack.com, palavrasdecinema.substack.com, e lá você pode assinar minha newsletter, receber todas as atualizações. Que delícia. Tem muita coisa boa nesse site. João, muito obrigada. Você contribuiu muito. Nós vamos estar com você aqui essa série toda. Eu quero que você deixe sua rede social aí e fale rapidinho para nós, porque o João está com um projeto novo ali, gente. Verdade. Um negócio Nossa, muito muito interessante. legal. Retomando. Fala rapidinho aí para nós sobre o seu projeto. Obrigado, Fátima. É uma alegria estar aqui com esse pessoal que eu adoro tanto. Nas redes sociais, @JCLuca no Instagram, e procurar no Instagram, no Facebook, Dodecafônico,
do Decafônico Produções Culturais. A gente hoje retoma a marca do Decafônico, que durante alguns anos, 8, 9 anos, era um espaço em frente ali ao Bolão, onde a gente trazia músicos e trouxe muita gente boa, muita gente bacana, mas nesse momento a gente não tem mais o espaço físico e nós estamos retomando essa proposta como uma produtora. Aí estamos, né? Eu, Marcelo Peroni, que é um grande amigo de longa data, a Aline Volpe, atriz também, produtora, a Fabiana Dias, minha esposa também. Então, é uma empresa familiar nesse momento. Tá todo mundo. E além da parte... E aí, cada um contribuindo com o seu... O Marcelo e a Aline têm uma experiência de produção e de cultura há muitos anos. Eu também soma comigo nessa parte. A Fabiana está trazendo a área jurídica e também hoje trabalhando com a parte de comunicação, assessoria. Então, a gente está agora com uma programação... Inclusive, estamos tendo o apoio da Rádio Difusora, lá no Paineiras. Fica o convite para vocês nos acharem e muito obrigado. Nossa, o tempero perfeitinho, né? A família inteira temperando esse decafônico aí. Nossa, maravilhoso. Então, até a próxima semana, continuando a série sobre o cinema brasileiro e acompanhe as nossas redes sociais.